Estamos de volta com Programação Nacional e nosso assunto de hoje é sobre Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito. E eu estou aqui conversando com o Fabiano Adami, né, gestor de atendimento da CCR Autoban. Ô Fabiano, a gente estava falando bastante, N fatores, né? Agora, sobre esse Maio Amarelo, ele tem realmente repercutido e diminuído o número de acidentes? Na análise de vocês, isso vocês têm conseguido atingir um objetivo? Há quanto tempo foi implantado esse projeto? Olha, a gente tem um número aqui que eu trouxe até para a gente fazer um comparativo, né? Vamos pegar lá desde o início da concessão. Nós tínhamos quase 10 mil acidentes por ano, só no sistema Anhanguera Bandeirantes, né? Esse número hoje chega a 5.500. Então, nós temos uma redução do número de acidentes por volta de 42%. Então, é um número muito significativo, né? São 4 mil acidentes a menos. Vamos falando de feridos, né? Tem o acidente, tem o ferido, 4.800 feridos, né? No ano 97. 20 anos depois, esse número caiu para 3.300, são quase 1.500 feridos a menos. Então, são 31%. O número de vítimas fatais, eu já falei aqui, né, de 389 a gente caiu para 83, são 306 mortes a menos, com 80%. Então, eu acho que sim, esse programa ele vem surtindo um efeito, que é o que a gente comentou aqui no começo, né, de conscientização da população, né, para o risco, né, de acidente, não só na rodovia, mas no trânsito de uma forma mais ampla, né? A gente falou aqui até da questão dos pedestres, né? No primeiro bloco a gente falou isso, citou essa questão deles atravessar, até você citou aqui um exemplo, né? Que, a meu ver, não teria nem condições de se fazer isso, mas a pessoa faz, né? Atravessar embaixo da passarela, né? E o cara acabou sendo atropelado, enfim. Existe, na sua avaliação, caberia uma punição para os pedestres nesses casos? Tem como? Existe não sei se existe lei hoje de punição para pedestre. A gente já viu isso em alguns países fora do Brasil, né? Essa punição, né, para o pedestre que atravessa fora da faixa e tal. Que não respeita a sinalização. Que não respeita a semáforo e tudo mais. Então, eu acho que ficaria difícil você fazer gestão sobre isso, né? Fiscalização sobre isso, né? Acho que você não teria braços o suficiente, vamos falar assim, o poder público teria que estar fiscalizando isso, né? Então, você pegar uma rodovia com uma extensão de mais de 350 quilômetros, né? Você fazer, o poder público fazer essa fiscalização, eu acho que é praticamente impossível. Aí, voltamos a falar das campanhas, né? Eu acho que a campanha é a melhor forma de campanha de conscientização mesmo, né? Você tem uma ideia, ao longo da rodovia nós temos 59 passarelas instaladas, né? E como eu falei para você, ainda morrem pessoas embaixo da passarela, morrem pessoas a 100, 200 metros da passarela, fazendo essa travessia de uma forma insegura, sendo que você tem esse mecanismo aí de segurança para fazer a travessia. A gente ouve falar muito, inclusive acho que muitas pessoas estão assistindo a gente aqui já devem ter recebido algum videozinho, alguma coisa no WhatsApp deles, né? Que é onde o pessoal costuma se conversar aí, dizendo assim, olha, agora a rodovia está multando, tá? Pelas câmeras de segurança, principalmente, né, aqui no estado de São Paulo, para quem acompanha nós pelo Brasil todo, o Autoban, sistema Autoban, eles têm um sistema de monitoramento de câmeras, né, da rodovia toda praticamente, né? Perfeito. E eu falo, agora está sendo multado, hein? Você que está andando com o carro, agora você leva a multa, andando com o veículo e tudo mais, o pessoal multa. Como é que se dá? Isso é verdade? Isso é folclore? Essa multa, como que acontece, né? Nós temos hoje no sistema Anhanguera Bandeirantes 106 câmeras, né, ao longo da rodovia. Isso nos dá aí uma cobertura de quase 100% da rodovia, né? Isso é monitorado através do nosso centro de controle, que fica em Jundiaí, Centro de Controle Operacional. Dentro desse centro de controle operacional, nós temos a presença 24 horas de um policial militar rodoviário do estado de São Paulo, né? Então, através dessas câmeras que ele está ali no dia a dia, qualquer
qualquer não, né? Porque a velocidade a gente não consegue, mas infrações de trânsito como uma conversão incorreta, uma parada indevida no acostamento, né? Então, esse tipo de infração, né? Uma marcha ré num lugar indevido, estacionar em cima de um zebrado, uma conversão, né? Como eu falei, isso pode e é feito a autuação pelo policial militar rodoviário, né? Então, vou dar um exemplo para você, né? Normalmente, quem vai para São Paulo, às vezes está no horário de rodízio, eu falo, vou parar um pouquinho aqui no acostamento até dar o meu horário do rodízio, né? Ali é uma parada que não é de emergência, né? Então, o policial militar rodoviário, ele pode sim fazer uma atuação através desse monitoramento. Velocidade, a gente não tem como fazer através das câmeras, porque as câmeras, elas não são estáticas, né? A câmera é para quê? Para monitoramento. Até reforço aqui que essas câmeras, a função delas não são para fazer a multa, é para monitoramento da rodovia. Mas a partir do momento que você tem um policial no CCO, ele está vendo ali que está acontecendo uma coisa errada, ele também não pode simplesmente, né, deixar passar. Então, ele tem que fazer o trabalho dele. Então, deixa bem claro que não são vocês que não atuam. Não somos nem nós podem, que atuamos, né? exatamente. Nós não temos o poder de polícia, né? Então, quem faz essa autuação é o policial militar rodoviário dentro do nosso centro de controle operacional. Sim. Bom, quem define essa questão das velocidades? Por exemplo, você está citando aqui 2 tipos de velocidade, não? 100 km por hora na Anguera, 120 na Bandeirantes. Que estudo é feito? Quem define isso? Esse estudo é feito pelo DR, né? E vai muito pelas características de cada rodovia, né? Vai depender do volume que a rodovia tem, né? de veículos, pelo local que ela passa, pela quantidade de cidades, né? No entorno ali da rodovia. Então, são vários fatores determinantes. As rodovias, normalmente, elas já nascem com a velocidade diretriz dela. Vamos pegar a Bandeirantes, 120 km por hora, né? Então, é a velocidade de projeto. Ela já foi projetada, né, com curvas ascendentes, descendentes, rampas, tudo isso é levado em conta na hora de você fazer o projeto da rodovia, né? E ela já nasce com essa velocidade diretriz que a gente chama, né? E as rodovias que são rodovias mais antigas, elas vão passando por algumas transformações, vamos falar assim, evoluções, e essas velocidades podem ser alteradas. Ou para menos, ou para menos, ou para mais, mas normalmente para menos. Para menos, né? É porque você tem no entorno da rodovia, né, a cidade vai crescendo no entorno da rodovia, né? Se a gente pegar aqui a região de Jundiaí, Campinas, Valinhos, tal, é uma região com alta densidade populacional, que 100 km por hora é uma velocidade diretriz de segurança. Tá, o que vocês oferecem hoje? Por exemplo, a gente vê muito esses caminhões hoje na rodovia que prestam socorro mecânico. É realmente eficiente isso? Né? Como é que é esse trabalho que vocês desenvolvem no todo? Bom, vou falar alguns números para você aqui, só para você ter ideia, né? A gente chama de veículos operacionais, tá? A inspeção, que é aquela caminhonetinha que nós temos, elas são 16 caminhonetes dessas. Guincho, o guincho leve, né, que é um guincho um pouquinho menor, nós temos 19 guinchos. Guincho pesado, né, que faz o atendimento aí para os caminhoneiros, são 5. Nós temos 12 veículos de resgate. Nós temos um veículo de suporte avançado, que ele é tripulado por um enfermeiro e um médico, né? Esses que são reguladores e intervencionistas, ele vai para o local do acidente. Temos caminhão-pipa, né, que é para apagar incêndio. Agora a gente está entrando num período de estiagem grande, então esses caminhões eles atuam assim, muito nesse período. Temos balança móvel, depois eu tenho veículo de supervisão, então a gente tem uma gama grande de veículos. A inspeção, você me perguntou da inspeção, né, da efetividade dela. Eu tenho esses 16 veículos, eles rodam 24 horas. Para você ter uma ideia, uma inspeção dessa, da concessionária, ela roda 1.000 km por dia. Nossa. Por dia. Ele só para fazer um banheirinho, fazer a hora do almoço, a hora do lanche, a hora do café,
né, troca de turno, né, que o turno normalmente troca às 18 horas, né, então a gente tem uma equipe que roda 24 horas, além daquelas 106 câmeras que nós temos, que o nosso centro de controle operacional também monitora a rodovia. Então, às vezes a caminhonete está num lugar, aconteceu um acidente no outro, então a equipe que está ali no nosso centro de controle já aciona através de uma rede de rádio, nós temos 2 redes de rádio no nosso centro de controle, uma que atende de Jundiaí até a região de Louveira, e aí de Louveira até a região de Cordeirópolis. Então, a nossa rede é dividida em 2 partes, né? Então, o nosso centro de controle se comunica com todos esses veículos que eu estou falando para você aqui, além das informações que nós recebemos através do nosso 0800, porque você pode ligar no nosso 0800, aconteceu um acidente, você viu alguma coisa de errado, ou até mesmo para pedir um auxílio através do nosso 0800, que já com as câmeras, dependendo de onde você está, ele já posiciona a câmera para ver. Então, a equipe já chega no local hoje mais preparada, né? Já sabendo mais ou menos o que ele vai encontrar, qual que é a cena. Lógico que em algumas situações eu não vou conseguir ver ela muito no detalhe, mas dá para ter uma noção da cena ali que ele vai chegar, porque normalmente quem chega primeiro, né, numa ocorrência é o nosso veículo de inspeção, que é as que roda aí 24 horas. Aí depois tem todo o outro apoio, né, de guinchos, guincho pesado, nosso pessoal do resgate, né, para fazer o atendimento de primeiros socorros. Sem dúvida. Acho que não tem como a gente não citar aqui, né, esse ano aqui nós perdemos aí o nosso querido jornalista Boixá, né, naquele acidente que aconteceu, né, no Rodoanel. No né? Rodoanel, exatamente. Chegando em São Paulo. E eu acho que isso daí deve ter assustado, né? Todo mundo, assustou todos nós, com certeza, né? Mas vocês que trabalham na pista devem ter... porque não é uma ocorrência rotineira, né? Eu até lembro, nesse dia eu estava lá na nossa sede em Jundiaí, onde fica o nosso centro de controle, eu recebi uma ligação, falou, Fabiano, tem uma colisão no Rodoanel de um caminhão com um helicóptero. Como? Como? Um helicóptero com um caminhão e tal. Aí eu fui para o nosso centro de controle. A gente não consegue, porque ali a câmera, naquele pedaço ali, a gente tem uma dificuldade de conseguir avaliar, né? Mas aí que veio a notícia que era um helicóptero, que estava em pane e tal. Aí até chegar a informação para a gente que se tratava do jornalista, né, do Boixá, e ali também o atendimento, né, daquela ocorrência, ele foi realizado pela CCR Rodoanel, né, que é também do grupo, né, mas ali pela dinâmica, né, e pelo local ali, todo o atendimento foi realizado pela CCR Rodoanel. E quando ocorre um fato desse, por exemplo, você tem que parar a pista, você tem que interditá-la, desviar o fluxo do trânsito? Na realidade, o que a gente precisa? Né? A gente precisa preservar a segurança dos outros motoristas que estão passando pela rodovia. Então, acaba gerando curiosidade, né? Às vezes você já deve ter visto, você está passando num acidente, você está com uma pessoa acidentada ali, a pessoa está querendo fazer uma selfie com o celular, quer ficar filmando, passando pelo WhatsApp. Eu sempre comento com as pessoas que estão no meu círculo de amizade, se você estiver passando por um acidente, né, já está lá toda a equipe empenhada em resolver a situação ali. Você não tem que parar, você não tem que reduzir a velocidade a ponto de querer ver o que está acontecendo, porque isso vai te trazer mais transtorno ainda para todo mundo que está ali, que quer passar com mais velocidade, e sem contar o risco, né? Mas voltando a falar, a gente precisa preservar primeiro a área onde teve o acidente e colocar em segurança os demais motoristas que estão por ali passando. Então, dependendo da situação do acidente, nós temos que interditar sim a rodovia. Na realidade, quem faz todo esse processo de interdição, né, autorização de interdição de uma rodovia, é o policiamento militar rodoviário. Eu só entro, né, com autorização. A concessionária é o apoio, né, porque normalmente o policial, ele chega ali, o policial, 1 ou 2 policiais, dependendo da situação, ele é a autoridade de trânsito, né, nós somos o apoio. Então eu entro com a minha equipe para fazer toda a parte de sinalização. Porque por incrível que pareça, alguns motoristas não respeitam, né,
o funcionário da concessionária, né? Ele só vai respeitar se tiver a presença de um policial. Então, existem vários fechamentos que a gente precisa fazer com autorização da polícia. Às vezes o policial está lá no centro de controle operacional, ele autoriza, fala, não, pode fazer o fechamento. Então eu tenho a cobertura dele, então a minha equipe entra. Se não tem uma presença do policial lá no local, a minha equipe tem uma dificuldade muito grande de fazer o fechamento. Por quê? Porque o motorista não respeita. Então o meu pessoal está lançando, a gente chama de lançar a sinalização para fazer o fechamento. O motorista está jogando o carro em cima, querendo passar no meio dos cones, no meio da sinalização, para continuar a viagem dele. Sem contar, né, que ele vai estar passando por ali, né, desobedecendo a sinalização, ele vai ficar preso num congestionamento lá na frente. Porque a gente está fazendo isso para quê? Para a segurança do motorista. Sim. Né, para ele não entrar e ficar travado dentro de um congestionamento. Sim. Então, a gente tem uma facilidade hoje aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, que é uma rodovia sistêmica, né? Eu tenho duas rodovias paralelas, que em algum momento elas se cruzam, e entre essas rodovias eu tenho interligações. Sim, então eu consigo fazer um fechamento em determinado quilômetro e jogar, né, esse fluxo para essa rodovia paralela. Então eu consigo fazer toda essa movimentação. A região de Jundiaí é um exemplo. Às vezes eu estou com um problema na rodovia Anhanguera, de Jundiaí a São Paulo, eu consigo fechar a Anhanguera ali em Jundiaí e jogar todo mundo para Bandeirantes, e vice-versa. Ao contrário, é um pouco mais difícil, porque a Anhanguera não aguenta o tráfego da Bandeirantes, né? Mas da Anhanguera para Bandeirantes, isso a gente, em necessidade de interdição com um acidente, alguma outra coisa assim, a gente consegue fazer. Não é uma operação fácil, é uma operação muito complexa, né? A gente só realiza isso aí em última instância mesmo. Bom, esse é o Programação Nacional, porque eu preciso ir para um rápido intervalo e volta já.